Passarei a gravar a aula de agora em diante. Nós hoje vamos falar sobre o Teorema de Tales. Então vamos começar com as definições necessárias para entender o Teorema de Tales. Bem, o Teorema de Tales, as definições que nós vamos precisar são essas aqui. Primeiro, feixe de retas paralelas é um conjunto de retas coplanares paralelas entre si. Ou seja, o feixe de retas são essas retas que ele desenhou aqui assim como se tivesse em terceira dimensão, né? Como se tivesse tridimensional. Ou seja, um feixe de retas paralelas é você chegar em um plano e traçar uma quantidade de retas paralelas, todas elas no mesmo plano. Então isso é um feixe de retas paralelas. Transversal do feixe de retas paralelas é uma reta do plano do feixe que concorre com todas as retas do feixe. Então, você tem aqui as retas que compõem o feixe de retas paralelas. Quando você passa uma reta qualquer que ela intersecta todas as retas do feixe, então essa reta que você passou é chamada de transversal do feixe. Ele aqui indicou duas retas transversais. Essas duas retas que ele desenhou aí são as retas transversais. Pontos correspondentes de duas transversais são pontos destas transversais que estão numa mesma reta do feixe. Ou seja, por exemplo, esse ponto daqui, ele é um ponto correspondente a esse ponto daqui, correspondente nessas duas retas transversais, né? Então, considerando essa reta transversal R e essa reta transversal S, esse ponto aqui, que é a interseção entre R e essa reta do feixe, e esse outro ponto aqui, que é a interseção entre S e essa reta do feixe, eles são ditos pontos correspondentes, porque eles estão na mesma reta do feixe de retas transversais, ou paralelas. Então, pontos correspondentes são isso. Então, aqui nós dissemos o que é transversal do feixe, aqui nós dissemos o que é o feixe, e agora nós dissemos o que são pontos correspondentes. Agora, segmentos correspondentes de duas retas transversais são segmentos cujas extremidades são os respectivos pontos correspondentes. Então, por exemplo, aqui está um ponto, digamos que esse daqui é o ponto A. Aqui ele tem um ponto correspondente, digamos, o ponto A'. Então, se você pega um outro ponto, digamos esse ponto aqui, e você diz que ele é o ponto B, e aqui você pega um outro ponto que você chama de B', então você tem um segmento que vai do A até o B sobre essa reta, e você tem um outro segmento que vai do A' até o B'. Como a extremidade A é correspondente à extremidade A', e a extremidade B é correspondente à extremidade B', extremidade desses segmentos AB e A'B'. Então, nós dizemos que os segmentos AB e A'B' são segmentos correspondentes. É isso que significam segmentos correspondentes. Boa tarde, professor. Começou agora a me atrasar um pouco. Perdi muita coisa? Não, só estamos falando do início do capítulo 12 e dando as primeiras definições, tá certo? Perdeu muito, não. Bem, então, tá aqui. A e A', B e B', C, C', D são os pontos correspondentes nesse desenho dele. AB é correspondente a A'B', CD é correspondente a C', D'. Então, são esses os conceitos que a gente precisa ter em mente para pensar no Teorema de Tales. Bem, aí vem as primeiras propriedades. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas distintas e um segmento de uma delas é dividido em P partes correspondentes entre si e pelos pontos de divisão são conduzidas retas do feixe, então o segmento correspondente à outra transversal tem essas duas propriedades. Também é dividido em P partes e, além disso, essas partes também são congruentes. Vamos desenhando e pensando. Apesar do desenho já estar aqui embaixo, mas se a gente desenha nós mesmos, eu acho que vai ficando mais claro para a gente, né?
Então, desenhando e pensando, supondo que a gente está lá estudando sozinho, a gente nunca estuda matemática sem ter nada para arriscar, né? A gente tem que entender isso. Então, se eu tenho um feixe de retas, e aí eu passo transversais. Na verdade, eu acho que vou apagar essas duas aqui para ficar só com o grandão mesmo, só com o intervalo grandão para poder explicar melhor. Então, você tem um feixe de retas. Não preciso desenhar tantas, vou desenhar só essas duas. E você vai e passa transversais, quaisquer transversais. E aí ele está dizendo o seguinte: se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas distintas, e um segmento de uma delas é dividido em p partes, então vamos pensar neste segmento aqui, no segmento AB. Né? Esse segmento que vai daqui até aqui, é um segmento dessa nossa reta R. Então a ideia é que a gente vai pegar esse segmento e vai dividi-lo em p partes. Vai dividir esse segmento em p partes. Né? Fiz um monte de divisãozinha desse segmento. Dividir em p partes. No nosso caso, p é igual a 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, em p partes congruentes entre si. Digamos que o tamanhozinho de cada uma dessas é o mesmo. E pelos pontos de divisão são conduzidas retas do feixe. Então, se eu pego e conduzo por cada pontinho desse retas do feixe. Opa, deixa eu fazer melhor, né? Fazer com que passe ali em cima do meu traço de divisão. Eita, não passou bem não, mas façamos de conta que passou. Aí você vai passando retas do feixe aqui, em cima dos pontinhos, tá? Em cima dos pontos que você determinou. Você vai passando retas do feixe. Veja, eu estou pensando em retas do feixe, dividindo esse meu segmento AB. Estou pensando no segmento AB apenas. Não estou pensando do lado de cá. Aí ele diz o quê? Então, o segmento correspondente da outra transversal, aí sim ele vai começar a falar aqui desse segmento A', B'. Então, ele faz duas afirmações sobre esse segmento. Ele diz, também é dividido em p partes. Ou seja, se eu dividir aqui em uma parte, 2, 3, 4 e 5, e passei essas retas do feixe pelos pontos da minha divisão, ele está dizendo que do lado de lá não pode acontecer de ficar 4 partes, se os segmentos são correspondentes. Vai ter que ficar também 5 partes. É o que está afirmando aqui a primeira afirmação. E a segunda, e as partes correspondentes também são congruentes. Ele não está dizendo que o tamanho dessa pequena parte aqui é igual ao tamanho dessa, não. Mas ele está dizendo que o tamanho dessas partes aqui, da parte A, B, C, D e E, o tamanho de cada partezinha dessa são iguais entre si. Não iguais a esse, mas iguais entre si. Então, eles são congruentes entre si. É isso que ele está afirmando. Então, vamos ver como é que ele demonstra isso. Então, primeira parte da demonstração, ou seja, eu quero mostrar que também é dividido em p partes. Ele supõe o seguinte, primeira parte, AB e a linha B' são segmentos correspondentes e AB é dividido em p partes por retas fixas do fecho, como a gente fez aqui no nosso desenho. Então, se a linha B' ficasse dividida em menos partes, ou seja, ele está dizendo a você o seguinte, a divisão aqui que aconteceu não foi em 5 partes. Suponha, por exemplo, que foi, que você quando foi dividir, por algum motivo, ficaram não 5 partes, e sim 4 partes. Ou seja, vamos pensar numa situação, vamos pensar que fosse possível, eu estou aqui com a reta R, estou aqui com a reta S, e na hora em que eu faço essas divisões, não sei por que cargas d'água, eu divido esse daqui em 5 partes, 4 partes, seja lá quantas forem, e quando eu vou fazer a divisão aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, e quando eu vou fazer a divisão aqui, não sei por que motivo, não deu 5, só deu 4. Ele está dizendo isso aqui, ó. Se AB ficasse dividido em menos partes, ou mais partes, estamos pensando em menos. E aí, qual é o nosso próximo passo? É ficar passando
retas que vão passar por aqui, né? Vão passar pela minha primeira divisão aqui. Vão passar nessa primeira divisão aqui. Ora, mas se eu estou dizendo que aqui só ficaram 4 partes, então eu não tenho como seguir com isso daqui paralelo. Eu obrigatoriamente vou acabar tendo que, em alguma delas, né? Uma delas vai ter que sair da posição aqui. Vai ter que passar no mesmo ponto que uma outra aqui. Vai ter que, em algum momento, acontecer isso aqui, né? Uma delas vai passar no mesmo ponto que a outra. Deixa eu ver se eu faço melhor o desenho. Se tiver menos parte do outro lado, eu não tenho como garantir que elas serão paralelas. Em algum momento, uma delas vai ter que tocar a outra. É essa a ideia que ele está usando aqui na demonstração. Eu não estou conseguindo, eu toquei. Uma delas, em algum momento, vai ter que passar pela outra, se o número de partes de lá do outro lado não for igual ao número de partes que eu tenha do lado de cá. Ou seja, se na primeira eu tenho 5 e na outra eu tenho 4, na hora em que eu for passar as linhas, vai acontecer uma situação como essa, né? Eu vou ter que tocar aqui, ó. Vai ter que haver um toque aí. As outras eu posso até dizer que continuaram todas paralelas. Mas pelo menos uma delas vai acontecer de não ficar paralela, né? Vai ter que acontecer um toque desse. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Se a linha B' ficasse dividida em menos partes, ou mais partes, pelo menos 2 retas do fecho iriam se encontrar-se-iam, né? Tem alguém tentando entrar aqui. Esse caso pode ser até válido no caso de uma reta tocar o A, né? Que é a linha principal, a primeira. A reta tocar... Seria válido a reta tocar o quê, Vlamir? Acho que eu não entendi a pergunta. Não, o senhor está falando aí das linhas internas. Eu digo mais, isso também é válido para uma dessas linhas tocar a primeira, né? No caso, a maior. Sim, sim. Você fala se poderia acontecer aqui nessa primeira logo, né? E não especificamente na divisão. Ou seja, é garantido que se o número de lados aqui da divisão daqui for menor ou maior do que o número de lados daqui, em algum momento duas vai ter que se tocar, né? Como é que eu vou conseguir fazer a correspondência de cada tracinho desse com cada tracinho desse se a quantidade que tiver aqui for menor ou maior, né? Eu só consigo fazer esses traços aqui correspondendo as divisões daqui com as divisões daqui se a quantidade for a mesma, né? Porque tem que ser biunívoco, tem que ser 1 a 1 aqui, né? Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 linhas, aqui eu tenho que ter também 1, 2, 3, 4 pontinhos para poder chegar, senão fica errado, né? Então, conta-se com esse daqui de cima também, conta-se com o de baixo também. Pode ser que o encontro seja aqui, né? Como você chamou a atenção agora. Pode ser na linha de cima ou na linha de baixo também. Ou seja, ele está aqui desenhando todas as possibilidades. Só é possível se o número de partes de cá for igual ao número de partes de cá, para que todas sejam paralelas. Se você diminuir a quantidade de partes do lado de cá, vai encontrar um do lado de cá, né? Vai ter um ponto aqui em que vai acontecer esse encontro, né? Vai acontecer um encontro do lado de cá se a quantidade de cá for menor. E se a quantidade do outro lado que for menor, vai acontecer um ponto aqui. Então, ou acontece aqui na primeira ou na segunda reta, vai acabar acontecendo um encontro. Portanto, isso demonstra a primeira parte. Diz que o número de partes que você divide de um lado tem que ser igual ao número de partes que você divide do outro. Isso é intuitivo, é fácil da gente aceitar, né? Não dói, não. É uma afirmação que era muito fácil de aceitar. Bem, acho que está entendida a primeira parte, né? Aí vamos para a segunda. A segunda parte diz algo mais sério. E essas partes também são congruentes entre si. Aí isso já não é tão intuitivo assim, né? Dizer que se as distâncias que eu colocar aqui forem as mesmas, então as distâncias que vão aparecer aqui também serão as mesmas. Não importa a inclinação dessa nossa reta S, tá? A nossa reta S pode ficar na posição que ela quiser, pode ter a inclinação que ela quiser. Se eu dividir aqui certinho,
as divisões que vão acontecer aqui também serão certinhas. Ou seja, se eu fizer a mesma distância aqui entre esses pontos, então as distâncias que vão aparecer aqui entre esses pontos também serão certinhas, serão as mesmas. Vamos ver a demonstração disso. Ele faz assim, faz a situação geral, né? AB é dividido em partes congruentes a x. Então, ele vai do lado esquerdo, ele está fazendo a divisão de tamanho x, né? Tamanho x. Aí ele diz assim, pelos pontos de divisão de A', B', então para cada ponto que você pega aqui, nós já provamos na parte A que vai existir um outro ponto aqui. Para cada ponto daqui vai ter um outro ponto daqui, né? Vai ser sempre a mesma quantidade aqui e lá. Então ele está dizendo que em cada ponto dessa divisão, incluindo o primeiro e o último aqui, né? Todos os pontos que você pensar aqui que tiver nessa divisão, ele diz assim, pelos pontos da divisão de A', B', conduzimos paralelas a AB. Ou seja, ele conduz essas linhas aqui. As paralelas que ele está falando que conduziu são essas aqui, né? Essas linhas aqui. Ele chega em cada ponto e faz uma paralelazinha. Essas linhas que ele construiu aqui são todas paralelas a AB. Né? Ele pega todas elas paralelas a AB. Ok. Né? Aí ele diz que quando ele faz isso, todos os triângulos, né, aparecem triângulos. Obtemos um triângulo para cada divisão. Então tem um triângulo aqui, outro aqui, outro aqui. E aí ele afirma o seguinte, que todos os triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ou seja, quando ele faz isso, já que você tem paralelas aqui, o que você tem? Você tem que esses ângulos aqui são todos iguais, né? Esses ângulos aqui, eles medem todos a mesma coisa. E como você está com uma paralela assim, esse ângulo daqui, né? Esses ângulos medem a mesma coisa, esses daqui de cima. E esses daqui, ó, como elas são paralelas, eles são esses aqui, ó. Né? Como essas linhas aqui são paralelas, então eles também medem a mesma coisa. Portanto, o que eu tenho é que todos esses triângulos aqui do lado esquerdo, eles têm a mesma medida desse lado, e eles têm um ângulo de cima e o ângulo, esse ângulo de cima e esse ângulo daqui, de baixo, são todos congruentes, né? Você tem os de cima todos congruentes entre si, e esses daqui de baixo também todos congruentes entre si. Ou seja, esses triângulos, eles têm um ângulo, um lado e um outro ângulo. Minto, né? Na verdade, não foi por esse lado que ele olhou. Ele tem que olhar esse outro aqui, né? Eu tô pegando o ângulo errado aqui. Foi isso. Eu disse uma bobagem e a bobagem estava me atrapalhando. Não é este ângulo. Peguei o ângulo errado aqui no meu desenho. É este ângulo aqui, né? Este ângulo. Isso. Então você tem um ângulo, um lado e um ângulo. Um ângulo, um lado e um ângulo. Um ângulo, um lado e um ângulo. Todos iguais nesses três triângulos. Portanto, eles são triângulos congruentes. E se eles são triângulos congruentes, então esse outro lado aqui, ele mede a mesma coisa. Ou seja, esse lado aqui desse triângulo mede a mesma coisa que esse lado desse triângulo, que mede a mesma coisa que esse lado desse triângulo. Né? E isso era o que a gente queria demonstrar. A gente queria demonstrar que essa transversal ela fica dividida em segmentos congruentes, né? Então o segmento que vai daqui até aqui é congruente ao que vai daqui até aqui, que é congruente ao que vai daqui até aqui, né? É a mesma coisa que está aqui desenhado. São segmentos todos congruentes também. Ok, isso demonstra então a segunda parte, né? E essas partes também são congruentes entre si. Alguma pergunta? Entende? Oi. Foram os ângulos alternos internos que ele olhou para poder concluir que esses daqui são congruentes, né? Porque o que ele está pensando? Ele está pensando neste ângulo daqui, ele está pensando assim, né? Ele está olhando para esses desenhos assim, fazendo grande, né? Digamos, vamos pensar num zoom. Então ele está olhando essa reta aqui assim, essa reta aqui que passa no ar, e está olhando cada retazinha dessa assim também, né?
Então, como ele está dizendo que... Vou fazer como um triângulo pequenininho mesmo. Deixa eu fazer só o triângulozinho. Ele está construindo o triângulozinho assim de tal forma que isso aqui é paralelo a isso. Então ele está usando feixe de retas paralelas, porque ele está olhando para essas como transversais, né? Aí o que acontece? Este ângulo, se ele pensar nessa reta aqui, deixa eu tentar fazer a continuidade preta para poder deixar. Eu queria fazer uma continuidade, não ficou bem continuidade não, mas faz de conta que está reto, tá? Então ele olha para essa aqui e ele sabe que pelos alternos internos essa medida daqui é igual a essa medida. Mas aí, como são ângulos opostos pelo vértice, é igual a essa medida, né? Então foi assim que ele saiu observando. Então você tem que essa medida aqui também é a mesma. Você tem que essa medida aqui também é a mesma, né? Porque são paralelos. Essa medida aqui também é a mesma. E essa daqui também é a mesma. E aí ele completa o restante das ideias, né? Esse ângulo aqui mede igual a esse, que por sua vez mede igual a esse, que por sua vez mede igual a esse. Então, olhando a história dos alternos internos, é que você chega às conclusões que você queria. Ele está olhando isso assim, ampliando esse pedacinho aqui, né? Está olhando assim. E assim ele identifica todos os ângulos que são, que têm a mesma medida. Opa, esse último tracinho aí não vale. Então, esses aqui têm a mesma medida, esses aqui, são, na verdade, só existem duas medidas de ângulo quando você olha para essa situação, né? Ou o ângulo mede esses dois tracinhos, ou o ângulo mede um tracinho só. E assim ele concluiu a congruência dos dois triângulos. Ok? Bem, isso demonstra essa propriedade. E aí essa propriedade vai ser útil para a gente falar agora do Teorema de Tales. Se não houver nenhuma pergunta, eu vou falar do Teorema de Tales. Tranquilo? Nenhuma pergunta, né? A sutileza que eu avisei a vocês no grupo de WhatsApp vai vir daqui a pouquinho. Uma coisa que ninguém fala durante uma sala de aula no ensino fundamental e que é importante falar, que é a questão da comensurabilidade, né? Tem até uma história que diz que na escola dos pitagóricos mandaram colocar uma placa na entrada que dizia assim: não é digno de ser chamado homem aquele que não sabe que o lado e a diagonal de um quadrado não são comensuráveis. É claro que é um pouquinho de exagero, muito radicalismo dizer que a pessoa não é digna de ser chamado homem por causa disso. Mas chama a atenção da importância do conceito de comensurabilidade. E a gente pensa que o conceito de comensurabilidade só vai aparecer lá no curso superior. Não é verdade. Ele já está lá no ensino básico, até no Teorema de Tales. Mas o problema é que a maioria dos professores correm de falar nele na hora em que vão passar pela demonstração. Então vamos para a demonstração do Teorema de Tales e observar esse detalhe interessante. Tô sim. Então, Teorema de Tales. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os respectivos segmentos correspondentes da outra, né? Então vamos desenhar de novo para entender o que está sendo dito, né? Acho que desenhando sempre tem que ser desenhando. Ele está te dizendo que se você tem um feixe de paralelas, não importa quantas paralelas você queira desenhar, lembre-se que o feixe é infinito, né? Eu posso colocar tantas quantas eu quiser. Então eu tenho duas transversais, penso aqui em duas transversais. Ele está te dizendo que se a distância entre esses dois primeiros pontos aqui mede x, e a distância, né, a distância daqui até aqui mede x, e a distância, digamos, daqui até aqui mede y, aqui essa distância do correspondente mede z, e a distância do correspondente aqui mede w. Deixa eu tentar fazer um w melhor. Mede w.
Então, ele está te dizendo que se você dividir x por y, vai dar o mesmo resultado que você dividir z por w. É isso que está dizendo o teorema. Tá? Ou seja, vamos ver se é verdade pela linguagem dele aqui. Ele está dizendo aqui que se AB e CD são dois segmentos de uma transversal e a linha B' e C' D' são os respectivos correspondentes da outra, ou seja, aqui está o AB e o CD, e aqui está o A' B' e o C' D'. Né? Então, o que acontece? O AB, que é o meu x, dividido pelo CD, que é o meu y, vai ser igual ao A'B', que é o z, dividido pelo C'D', que é o w. É isso que diz o teorema. Bem, vamos demonstrá-lo, né? Vamos ler a demonstração e entendê-la. Bem, demonstração, primeiro caso. Aí, veja só, veja o cuidado do IESE de avisar que são comensuráveis. Tá certo? Então, o que é? Aí vem a questão da discussão da comensurabilidade. E aí essa discussão é uma discussão filosófica bem interessante, porque ela fuge da intuição da gente. Vou fazer uma pergunta a vocês e vou ver o que vocês me respondem intuitivamente. O que vocês me respondem intuitivamente. A pergunta é a seguinte, ó. Suponha que eu te dou, sei lá, 2 pedacinhos de madeira para poder concretizar, não ficar só no mundo abstrato. Então, te dou 2 pedacinhos de madeira. Opa. Vou tentar desenhá-lo melhor. 2 pedacinhos de madeira. Um com um certo tamanho L. E um outro, menorzinho, digamos, com um certo tamanho D. Um certo tamanho D. A minha pergunta é a seguinte: você está lá com 2 pedacinhos de madeira, um de tamanho L e um de tamanho D. Aí eu pergunto a vocês, você vai fazer várias cópias de D e várias cópias de L, tá? E aí você vai colocar lado a lado, assim, um do lado do outro, vai enfileirar um monte de D e um monte de L. Vai acontecer de um dia a quantidade de Ds ser igual à quantidade de Ls? Não, quantidade não. O comprimento dos Ds dá um resultado igual ao comprimento dos Ls? Será que um dia tem que coincidir? Se for metade, eu não falei metade. Eu falei, eu tô perguntando a você de maneira, estou perguntando a você de maneira geral. Sempre vai acontecer. Será que sempre vai existir esse número? Será que obrigatoriamente um dia tem que acontecer o comprimento seu mesmo? Não, mas você pode colocar muito mais Ds do que Ls. Tá? Você pode colocar a quantidade de Ds que você quiser, a quantidade de Ls que você quiser. É porque eu não, não é. Não, a quantidade é livre. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu não ouvi o Igor. Igor, pode falar, por favor?
Então, tá vendo? Sua intuição diz que não vai acontecer. A intuição da Jaine já cambaleou ali. Ela achou que, poxa, livre assim, professor, o senhor vai me dar os 2 pedacinhos de madeira e vai me deixar colocar a quantidade que eu quiser. Não é possível. Nem que seja com 1 bilhão de pedacinhos de madeira D e 300 milhões de pedacinho de madeira L. Não é possível que eu não tenha como um dia fazer com que os 2 tenham o mesmo comprimento. Não é essa a sensação, Jaine? É porque é muita liberdade, né? A pessoa dizer, coloque a quantidade que quiser. Não dá a sensação que um dia coincide? Isso é o que se chama comensurabilidade. É a pergunta, é exatamente aí que está a questão. Quando isso acontece, significa dizer que o L ele é comensurável pelo D. Oi, Thales, você ia dizer alguma coisa? Não, então, aí o que acontece? Quando o cara vai demonstrar o teorema de Thales, é importante, nesse ponto, discutir essa questão da comensurabilidade, porque ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou querendo comparar o segmento AB com o segmento CD. Quem disse que eu consigo um pedacinho X que vai dividir o AB e também vai dividir o CD? Quem disse que existe esse tamanho? Talvez esse tamanho nunca exista. Entendeu? Então, veja que a demonstração está dividida em 2 partes. Primeira parte, são comensuráveis, ou seja, existe um pedacinho X que eu consigo dividir o meu tamanho D aqui e também consigo dividir o meu tamanho C. Isso é o mesmo que dizer que existe uma quantidade inteira, né, em que eu divido esse cara daqui e eu divido esse daqui também. Ou seja, vai ter uma quantidade de x's que eu vou colocar aqui e uma outra quantidade de x's que eu vou colocar aqui e ela vai dividir exato. Então, tem um número inteiro aqui e um número inteiro aqui nessa brincadeira. Mas por que isso não é possível? Porque para a gente deveria ser natural achar que não é possível. Aí é a história lá do Pitágoras. O Pitágoras disse, não é digno de ser chamado homem aquele que não sabe que a medida da diagonal do quadrado e do seu lado não são comensuráveis. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, que a gente busque na memória o seguinte fato. Por exemplo, pense num quadrado qualquer. Né? Vamos pensar num quadrado qualquer. Vamos pegar um quadrado aqui. Vamos trazer um quadrado para a tela. Então, vamos pensar num quadrado qualquer. Acho que isso aqui é um quadrado, né? Acho que é. Square. Bem, vamos pensar nesse quadrado. Então, o que é que estava dizendo os pitagóricos? Eles estavam dizendo que se eu pegar uma diagonal em um quadrado, como o quadrado dividido fica com 2 triângulos retângulos, então se aqui é a medida L e aqui é a medida D, então eu tenho que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, ou seja, eu tenho que D é igual a 2 L2, na verdade D2 é igual a 2L2. Ou seja, eu tenho que D é igual, extraindo a raiz quadrada daqui, considerando só positivo, L raiz de 2. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a quantidade de vezes que eu devo multiplicar L para dar D é raiz de 2. Só que raiz de 2 não é um número inteiro. Então, se eu ficar procurando um número que eu multiplique a quantidade de segmentos de tamanho L, e um outro número que eu multiplique a quantidade de segmentos de um tamanho D, seja lá que números forem esses, digamos, sejam, vamos pegar 2 números inteiros, né? Sejam, deixa eu tentar subir um pouquinho aqui, mudar a posição para não ficar escrevendo nesse aqui.
Deixa eu escrever direito de novo. D. Melhor apagar aqui direito para fazer de novo. Pronto. Eu tenho que dl raiz de 2. Então, se eu pegar dois inteiros, né, sejam m e n dois inteiros. É a mesma brincadeira que eu falei para vocês, tá? Dois pedaços de madeira, um tem comprimento d, o outro tem comprimento l. Mas eu sei que raiz de 2 vezes l é d. Então, se eu for ficar procurando um número que multiplique m vezes d, né, e um outro número que multiplique n vezes l, e aí se eu multiplico aqui n vezes d e n vezes l, eu quero encontrar uma fração que vai dar, quer dizer, eu quero determinar esses números m e n. É a mesma coisa que eu determinar uma fração m sobre n que seja igual a l sobre d. O grande problema é que o d vai ser l raiz de 2. Opa, é o d que é o l raiz de 2. Então não é ali em cima que eu coloco. Em cima vai ficar o l e embaixo vai ficar l raiz de 2. Então, quando eu cancelar o m ou l, eu vou ter que isso vai ser l, 1 sobre raiz de 2 apenas, né? 1 sobre raiz de 2. Ou seja, isso vai dar raiz de 2 sobre 2, por exemplo. Isso significa dizer, e esse número é irracional, isso significa dizer que não existe essa fração inteira. Essa fração inteira não existe. Então, não existe. Não existem m e n inteiros. Ou seja, o lado e a diagonal de um quadrado, eles são incomensuráveis. Não dá para você, com um, conseguir obter o outro multiplicando por números inteiros. Ok? Então, é por isso que há necessidade aqui no teorema de Tales de considerar a possibilidade dos comensuráveis e dos não comensuráveis. Porque uma vez estabelecida uma unidade, você pode ter uma situação de que dois segmentos não são comensuráveis entre si. E a demonstração só está completa se você der os dois passos. Aí eu pergunto a vocês, quantas vezes vocês viram quando alunos alguém tem a coragem de ir demonstrar isso e falar de comensurabilidade? Provavelmente nunca. Porque a grande maioria de nós foi estudante num período em que não havia quase ninguém formado em matemática. Então, provavelmente, vocês estudaram, assim como eu, com engenheiros, com gente que nunca parou para pensar essa coisa, né? Estudamos com advogados que davam aula de matemática, com gente que não tinha formação em matemática, na maioria das vezes, principalmente eu, né, que tenho mais idade. Vocês que são mais jovens, talvez já tenham encontrado alguém formado em matemática. Mas se você considerar que a UFAL levou, por exemplo, a primeira turma foi em 1972, mais ou menos, até 2000 ela formou 20 e poucas pessoas, então realmente essas pessoas não foram os professores da gente. E se você pegar a UNEAL, que também formou muita gente, mas a UNEAL é bem recente, só se transformou em universidade de fato em 2006. Antes era uma formação, era uma fundação, então a formação ainda era muito precária, né? Foi melhorando e se tornou de fato uma formação de professor de matemática recentemente. Então, nós não tivemos, com certeza, nenhum professor que parou para falar em comensurabilidade quando estava falando do teorema de Tales. Mas aí eu espero que vocês façam diferente, né? Vocês sairão daqui com formação em matemática. Então, não falem do teorema de Tales sem falar em comensurabilidade, sem falar dos dois passos da demonstração. Inclusive, acho que já vi livro que só coloca a demonstração comensurável. E nem fala na comensurabilidade. A demonstração está errada nesse tal livro. Pode botar o livro na fogueira, na fogueira da Inquisição. É um livro apócrifo. Pois bem, então vamos lá. Se são comensuráveis, significa dizer que eu consigo um segmentozinho x com a quantidade inteira de vezes aqui dividindo AB. E eu também consigo a mesma coisa com esse segmento, mesmo segmentozinho x, dividindo numa quantidade inteira o segmento CD.
Bem, se isso é verdade, então o segmento AB ele tem um comprimento P vezes x', P vezes x', uma quantidade inteira P vezes x'. Enquanto que o segmento CD também vai ter uma quantidade inteira, Q vezes x'. Ora, sendo assim, então eu divido aqui a igualdade de um lado e do outro, e eu posso dizer a vocês que a divisão do segmento AB pelo segmento CD é P dividido por Q, porque vai ser PX dividido por QX. Então, cancela o X, né? Divide o X pelo X, fica P sobre Q. Beleza, então eu já achei o número que corresponde à divisão do segmento AB pelo segmento CD. Aí, o que afirma o teorema de Tales? Ele afirma que a divisão do segmento A' B' por C' D' vai dar no mesmo. Ora, então, conduzindo retas do feixe pelos pontos de divisão de AB e CD, vide figura, e aplicando a propriedade anterior, vem que, bem, ele está falando aqui dessa figura, né? Ele está dizendo assim, que se a gente sair passando linhas aqui em X, né? Passando nesses pontinhos, fazendo divisões assim, que é o que ele está fazendo aqui, ó, essas divisões tracejadas. Então, eu acabo determinando do lado de cá, para cada ponto daqui, eu tenho um ponto do outro lado. Eu tenho um ponto correspondente, né? Vai dar igualzinho a quantidade de um ponto e do outro vai dar o mesmo. Aí eu saio dividindo e eu tenho aqui uma divisão com a mesma quantidade de divisões daqui e mais que isso. A propriedade anterior que nós provamos, ou verificamos a demonstração pelo menos, ela nos diz que esses segmentos aqui são congruentes. Ou seja, existe uma medida x' do lado de cá que corresponde a uma medida x do lado de cá. Não são iguais, mas é certeza de que se as medidas aqui são todas x, as medidas aqui são todas x'. Então, mais que isso, quando você fizer aqui, você vai ter também x' do lado de cá, né? Então, a quantidade de divisões vai ser a mesma, segundo a propriedade que nós demonstramos, e além disso, vão ser congruentes entre si. Beleza, então vamos usar esse fato. A linha B' vai ficar um PX', né? A mesma quantidade P vezes uma medida x'. E C' D' vai ficar um QX'. Então, quando você dividir a linha B' por C' D', você vai estar dividindo P vezes x' dividido por Q vezes x'. Cancela o x' e você tem P sobre Q. Exatamente o mesmo número da divisão que você obteve quando fez AB dividido por CD. Então, de fato, é o mesmo número. Ou seja, vale o teorema de Tales, né? O teorema de Tales afirma isso e é válido quando você tem comensuráveis, né? Quando dá para dividir com a mesma quantidade e o mesmo tamanho de segmento, o AB e o CD. Agora, vamos para o caso em que não dá para dividir. Então, agora você tem que olhar AB e CD e pensar que eles não são comensuráveis, eles são incomensuráveis. É um caso como aquele lá do quadrado, né? Suponha que haja uma relação entre os dois que dá como resposta um número irracional. Então, não são comensuráveis. Então, não vai dar para dividir o segmento AB agora por um tal y qualquer, até dá para dividir só o AB. Mas na hora que eu pego esse segmentozinho que eu dividi o AB, eu não consigo usá-lo para dividir o CD, dando uma quantidade inteira, né? Então é isso que vai acontecer agora. Não existe segmento submúltiplo comum de AB e CD. Então não existe um yzinho que divida numa quantidade inteira, tanto o AB quanto o CD. Então, tomando um segmento y submúltiplo apenas do CD, y cabe um certo número inteiro n de vezes em CD, então ele pensou assim, eu pego esse daqui e divido num y que cabe aqui, mas eu não estou garantindo que cabe aqui. Então eu tenho que CD vai ser igual a n vezes esse segmento y. Né? Dividir um deles exatamente. O outro eu vou tomar como consequência. Então, por serem AB e CD incomensuráveis, marcamos sucessivamente y em AB para um certo número inteiro m, m de vezes.
Acontece que, ou seja, eu dividi aqui o CD em vários y e deu uma quantidade de y. Aí eu agora pego o mesmo y e vou contar aqui no AB. Vai dar uma quantidade m de vezes, né? M vezes esse segmento aqui. E esse m, quando eu multiplico m vezes y, o que acontece? Ele vai ficar menor do que o AB, né? Porque eu vou parar antes dele passar, né? Então eu saio dividindo, e antes que ele passe do AB, eu paro. Então m vezes y vai ser uma quantidade menor do que o AB. E m mais 1 vai ser uma quantidade maior. É quando eu excedo o tamanho do AB. Então o comprimento do AB é um número maior do que o m vezes y e menor do que o m mais 1 vezes y. Isso sempre é possível, claro, né? Tem uma quantidade aqui, que é um n, e eu tenho uma quantidade aqui que vai passar e uma que vai ficar um pouco antes, porque não é comensurável. Bem, operando com as relações acima, vem o seguinte. Eu tenho essa relação aqui que eu acabei de dizer, né? A quantidade menor do que o comprimento e a quantidade maior do que o comprimento. O n vezes y, ele dá exatamente o CD, né? Então, o que eu faço? Eu pego esse tal n vezes y e divido essa desigualdade aqui inteira. Divido ela toda pelo n vezes y. Então, aqui eu divido por n vezes y, aí cancelo y com y, vai dar m sobre n. Aí aqui eu divido por n vezes y, chamei de CD, né? Porque n vezes y é o CD. E aqui eu divido por n vezes y e eu fico com m mais 1 sobre n, porque o y cancela. Tá bom? Então, dividi todo mundo por n vezes y. Foi isso que eu fiz daqui para cá. Aí eu tenho essa desigualdade. Bem, conduzindo retas do feixe pelos pontos de divisão de AB e CD e aplicando a propriedade anterior, temos. Bem, então agora vamos olhar para o lado de cá. Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi num comprimento y que dava uma quantidade inteira. E aí agora eu saio passando as linhas, né? Então, para cada ponto daqui, eu determino um ponto do lado de cá. Para cada ponto daqui, eu tenho um ponto do lado de cá. Então, nesse caso daqui, a nossa propriedade diz que a quantidade de divisões do lado de cá vai ser a mesma, e mais que isso, que esses caras aqui são congruentes entre si. Ou seja, vai ter uma medidazinha y' que vai dividir aqui o CD exatamente. O C', D' exatamente. Ok. Aí o que acontece? Quando eu fizer do lado de cá, aqui vai também ter uma correspondência. Mas como do lado de cá eu não completei, então do mesmo jeito acontece do lado de lá, né? Eu não consigo completar o segmento A', B'. Então vai existir um segmentozinho de tamanho Y', né? Que vai até aqui próximo de completar o A', B', mas não completa. E vai ter uma quantidade que vai ultrapassar também, né? Vai haver um número que quando eu multiplicar o Y', ele vai ultrapassar. Então vai ter um número que vai ficar antes de completar e vai ter um número que vai ficar depois de completar. Ok? É isso que vai acontecer. É o que ele diz aqui, né? Conduzindo retas do feixe pelos pontos de divisão e aplicando a propriedade, você tem que o C', D', esse daqui ou esse daqui, ele vai ser uma quantidade, a mesma quantidade n vezes y'. Enquanto que do lado de cá, o m vezes y' vai ficar antes de completar o A', B', e o m mais 1 vezes y' vai passar da quantidade de y' que cabem aqui no A', B'. Portanto, vai exceder. Então, você tem que o comprimento A', B', ele é maior do que m vezes y', mas ele é menor do que m mais 1 vezes y'. Então, operando com as relações acima, ou seja, a mesma coisa, pego esse número n vezes y' e divido todo mundo. Então, quando eu pego n vezes y' e divido m vezes y', cancelo y' e fica m sobre n. Quando eu pego n vezes y' e divido o comprimento de A', B', eu tenho o comprimento de A', B' dividido pelo comprimento de C', D', porque n vezes y' é o C', D'.
E quando eu pego n vezes y' e divido isso daqui, cancelo o y' e vai ficar m mais 1 dividido por n. Ok? Bem, construído toda a ideia, aí ele diz assim, ora, y é um múltiplo de CD que se pode variar, dividindo y, aumentando n, e nestas condições, m sobre n e m mais 1 sobre n formam um par de classes contíguas, ou seja, contínuas, que definem um único número real, que é o tal do AB sobre CD, pela expressão 3, isso aqui. E é a linha B' sobre C' D' pela expressão 4, essa daqui. Então, como esse número é único, então vem isso daqui, e aí neste momento, nessa minha leitura, vocês não entenderam nada. Né? Assim eu espero. É a parte da leitura que vocês não devem entender. Porque se tiverem entendido, significa dizer que, sei lá, estão com a genialidade aflorada. Porque o normal é você ler isso daí e não entender nada do que ele quis dizer com essa história esquisita de, como é que ele diz aqui? Dividindo y, aumentamos n nessas condições, aqui em cima. Y é um submúltiplo de CD que se pode variar. Aí dividindo y, aí vírgula, aumentando n. Né? O que ele está dizendo a você é o seguinte, ora, eu não peguei um y aqui para dividir o tal do CD, eu poderia ter pego esse y menor. Se o y fosse menorzinho, aumentaria a quantidade de vezes que ele aparece aqui. E quantos y tem aqui? Tem ny. Então, se eu diminuo o tamanho do y, eu aumento o n. Ou seja, o y vai ficando tão pequenininho que vai virando um ponto. É como se eu conseguisse transferir todos os pontos, ponto a ponto, continuamente, né? Sem existir um ponto entre dois pontos. Dados os dois pontos, não existe um ponto no meio. Isso significaria uma certa continuidade. A ponto desse cara daqui ficar tão pequenininho que vira um ponto. E aí ele está dizendo o seguinte, que quando você pensa assim, esse quociente aqui, AB sobre CD, ele vai dar a mesma coisa que o quociente A' sobre B', ou A'B' sobre C'D'. Em outras palavras, o que ele está usando aqui é a ideia de limite. Ele está dizendo aqui a você o seguinte, ó, quando a gente pensa como limite, o problema acaba. Ele está dizendo a você o seguinte, que se você pegar esse n aqui e mandar ele para o infinito, ou seja, você aumentar a quantidade desse n demais, você sai aumentando esse n quanto você quiser, isso daqui tudo vai para zero. Exatamente. A genialidade está aflorada, como eu falei. Não. Ou seja, quando você vai dividir aquela quantidade, existe uma quantidade inteira que não chega a ser o segmento todo. Mas por que você nunca consegue uma quantidade inteira exata? É porque o restante que fica faltando é sempre um número irracional. Ou seja, a quantidade de y que você faz mais o pedacinho é sempre uma soma de um inteiro mais um irracional. E uma soma de um inteiro com o irracional dá sempre irracional. Lá fora onde? Lá fora onde?
Não. Mas nas graduações lá de fora, assista as aulas de graduação lá de fora, é tudo a mesma coisa que as nossas. Não, não existe essa profundidade, cara. Tá. Mas assim, não vamos comparar aqui dentro e lá fora, porque não há uma grande diferença. Na verdade, as nossas universidades, as nossas boas universidades, as USPs e Unicamp, etc., elas trabalham em alto nível. A graduação que é dada é igual a de qualquer lugar do mundo. Em matemática você pode comparar, assistir aulas de universidades, tá? Um site específico que fala sobre alguma coisa específica pode ficar falando dessa matemática com essa visão, mas não é o natural para o curso de graduação em si. Bem, a irracionalidade é tratada sim, mas é tratada com objetivos muito específicos. Bem, então, voltando aqui para a questão, então é isso que está acontecendo. Ó. Ele está dizendo que se eu diminuir o tamanho do y aumentando a quantidade n de vezes, então esse n aumenta muito, e como esse n aumenta muito, isso vai para zero e isso vai para zero. E aí uma propriedade do limite, na verdade é o teorema do confronto, isso aqui, né? Diz o seguinte, que se você tem um limite aqui para um número maior, né? Um número variável aqui maior, e um outro limite aqui, que é o mesmo número, né? No caso aqui está indo para zero e aqui está indo para zero, se você faz a mesma coisa com dois números distintos, ou seja, aqui no meio quem está é AB sobre CD. Aí quando você vai para aqui, você está com a mesma situação, você também estará mandando esse n aqui ir para o infinito, para mais infinito, estará mandando esse n aqui ir para mais infinito, então a fração inteira estará indo para zero, porque esse número vai para zero, já que em cima é constante, né? Se você tem um número constante aqui, vai dividindo por um número cada vez maior, positivo, né? Ambos são positivos aqui, então a fração inteira vai para zero. A mesma coisa vai acontecer aqui com essa outra fração, também vai para zero. Ou seja, você fez a mesma coisa com esse número AB sobre CD e com o número A', B' sobre C', D', com as mesmas expressões, a direita e a esquerda. Então, se isso acontece, né, se os números são cercados por limites iguais aqui de um lado e do outro, então esses dois números aqui são os mesmos. É isso que vai ser garantido lá pelo teorema do confronto, estudo de limites. Pois bem, também chamado teorema do sanduíche, né? O resultado é sanduichado aqui por dois limites. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que AB dividido por CD dá o mesmo resultado que a linha B' dividido por C', D'. E aí a gente conclui o que a gente queria, né? Porque era isso que a gente queria mostrar. A gente queria mostrar que esses quocientes são os mesmos. Bem, está aqui, concluímos isso, e aí ele faz uma nota, vale também a igualdade, aí ele muda aqui só a posição, né? Traz o A', B' para cá, bota o CD para cima, ele diz que pode mudar a posição, isso é propriedade do produto de meios e extremos, né? A gente sempre pode trocar a posição dos meios ou a posição dos extremos. Mas isso, quando a gente pensa no desenho, é importante, inclusive quando a gente for olhar o teorema das bissetrizes, vai ser importante olhar dessa maneira também, porque a gente disse que o teorema diz que esse dividido por esse é a mesma coisa que esse dividido por esse. Mas o que ele está dizendo agora ali, naquela observação, é que se eu dividisse x por z, daria a mesma coisa que y dividido por w, né? Ou seja, ele está dizendo que se eu trocar as posições, assim, né, também, assim, se eu colocar o z para cá e o y para lá, né, trocar a posição do y e do z, vai dar no mesmo. É isso que ele está te avisando, que eu tanto posso pensar no teorema como esse segmento dividido por esse na mesma reta, dando o mesmo resultado que esse segmento por esse na mesma reta, como eu posso pensar assim, esse segmento dividido por esse outro segmento correspondente em retas distintas, dá o mesmo resultado que esse segmento dividido por esse outro em retas também distintas, tá certo? Ele está dando esse aviso porque ele vai usar logo mais à frente no teorema das bissetrizes. Ok? Terminado o teorema de Tales, visto de uma maneira que vocês provavelmente não iriam ver em outro lugar, talvez em alguma disciplina específica de geometria vocês ainda vejam, mas acho que não, porque é visto como conteúdo do ensino básico.
E no dia que vocês estiverem fazendo laboratório de ensino, alguma coisa desse tipo, se tiverem que demonstrar o teorema de Tales, lembre-se que tem essas duas partes para olhar. A parte comensurável e a parte não comensurável. Bissetrizes. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Meu ouvido está atento. Vamos lá. Teorema das bissetrizes. Veja que eu peguei a imagem de um PDF meio ruim, né? Então, teorema das bissetrizes. Bem, teorema da bissetriz interna. Uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos, ele chamou de segmentos aditivos, você pode esquecer se aditivos ou não, depende. Veja se você gosta ou não da expressão aditivos quando entender o que ele quer dizer. Proporcionais aos lados adjacentes. Como eu disse, se você está estudando geometria, mesmo que o desenho esteja aqui, leia e pense em desenhar como se não estivesse vendo o desenho. Então, ele diz que uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Ele está dizendo a você que, se você desenhar um triângulo qualquer, seja lá qual for o triângulo, você desenhou um triângulo qualquer. E aí você pensou na bissetriz interna desse triângulo. Uma bissetriz, ou seja, você pegou um ângulo desse qualquer, na parte de dentro, e você passou um segmento de tal forma que esse segmento divide esse ângulo aqui em duas partes com a mesma medida. Então, quando você faz isso, você automaticamente determinou um ponto aqui no segmento oposto, né, no lado oposto, né? Divide o lado oposto. E aí, quando você determinou este ponto dividiu o lado oposto em duas partes, que ele chamou de aditivo, porque significa dizer que o lado oposto todo tem a medida x mais a medida y. Então, somando a medida x com a medida y, vai dar o lado todo. É por isso que ele chama de aditivo. Aí ele está dizendo que divide em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, se você tem o x aqui, o lado adjacente dele é esse aqui. Você tem o y aqui, o lado adjacente dele é esse aqui. Tá? Ele está sobre esse lado. E ele está longe desse outro lado. Então, o lado próximo dele é esse. O x aqui está sobre esse lado. E está longe desse lado, mas está próximo desse. Então, o adjacente dele é esse. Então, se é proporcional aos lados adjacentes, ele está afirmando para você que x dividido por z vai dar a mesma coisa que y dividido por w. É isso que está afirmando o teorema. Vamos verificar se é isso mesmo na linguagem dele. Bem, o enunciado acima deve ser entendido como segue. Sendo ABC o triângulo de lados, triângulo ABC, com medidas de lado A, B e C, né, os lados opostos com as mesmas letras. AD, uma bissetriz interna. Então, ele desenhou aqui a bissetriz interna, conforme a figura. E DB, ele diz que mede x. DC, ele diz que mede y. Então, a medida desse x por c e a medida desse y por b vai dar o mesmo resultado. Foi exatamente o que a gente fez aqui, só que eu chamei o c de z e chamei o b de w. Bem, o lado BC, que mede A, é dividido em dois segmentos aditivos, pois BD somado com DC dá o segmento todo. Como eu disse a vocês, x mais y vai dar a medida toda do lado que é a medida A. E com esta nomenclatura temos o seguinte. Se eu tenho uma bissetriz AD em um triângulo ABC, então x dividido por c vai ser igual a y dividido por b. Então essas são as minhas hipóteses, isso aqui é a tese. Então vamos à demonstração. Vamos acompanhar aqui a demonstração. Se necessário, a gente vai riscando no próprio desenho. Eu acredito que vai dar para entender. Então, eu estou aqui com o triângulo, e aí ele pensou assim. Conduzimos por C uma paralela à bissetriz AD. Então, ele chegou aqui, em cima do ponto C, e ele desenhou uma reta aqui, ó, essa reta, paralela à bissetriz
que é o destaque do teorema dele aqui, né? Ele desenhou essa reta paralela a essa. Tá? Determinando um ponto E. Como é que ele determina esse ponto E? Ele determinou o ponto E na reta AB. Então, ele olhou aqui para a reta AB. Ele olhou aqui para a reta AB. E ele viu que quando ele traçou essa reta aqui paralela a essa outra, ele encontrou um ponto que é um ponto comum com essa reta AB. A B é a reta suporte, ou seja, a reta que fica por cima do lado AB, né? Desse lado de cá. Então esse ponto E foi encontrado na construção dessa reta com essa outra reta aqui. Pois bem, aí ele está afirmando, bem, CE e AD são paralelos, ok. Vamos ver o que ele diz mais. Chamou o BAD de 1, aqui, esses ângulos. Chamou o BAD de 1, esse ângulo BAD. Chamou o ângulo DAC de 2 e chamou o ângulo AEC de 3. AEC ele chamou de 3. E ainda chamou de 4 o ângulo ACE, esse ângulo aqui. Então aqui, 1, 2, 3 e 4. Tá. Aí ele diz o seguinte, já que você tem que CE e AD são paralelas, ou seja, você tem essa reta e essa paralelas, então você tem que o ângulo 1 é congruente ao ângulo 3. Bem, você está aqui com essa paralela, e aí você passou, por exemplo, aqui essa reta verde. Então você tem aqui que este ângulo, né, se são paralelas, você tem que este ângulo, ele mede a mesma coisa que esse aqui, que por sua vez mede a mesma coisa que esse outro aqui, né? Aquela coisa lá dos alternos internos opostos pelo vértice, né? Esse daqui mede, bem, como é mesmo? Eu estou com as retas vermelhas e eu estou passando a verde. Eu estou dizendo que 1 é igual ao 3. Eu estou olhando as vermelhas e a verde. Então, esse é congruente a esse, que é congruente a esse, que é congruente a esse aqui, né? Então, esses 4 são todos congruentes. Então, ele conclui que o 1 é congruente ao 3. E ele diz também que o 2 é congruente ao 4. Agora, ele olha para CE e AD como sendo paralelas. Ou seja, novamente, ele está olhando para as duas vermelhas. Então, ele está dizendo agora que o 2 e o 4 também são congruentes. Ele está olhando essa reta aqui, a reta AC, como transversal. Então, essa reta C como transversal da reta vermelha me diz que este ângulo 2 aqui, ele mede a mesma coisa que este ângulo 4 aqui, né? Ou seja, na verdade, basta, se você por acaso não viu isso, você pode simplesmente prolongar um pouco, deixa eu ver se o amarelo aqui ajuda. Você pode prolongar um pouco essa reta AB aqui, ó, essa reta AC, e entendê-la como uma reta paralela, ou perdão, transversal. Olha AC como transversal a essas vermelhas. Então você tem que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, mas é a mesma coisa. São alternos internos nesse caso. Pronto. Então você tem que o 2 e o 4 têm a mesma medida e você tem que o 1 e o 3 também são. Só que por hipótese, essa reta aqui, a reta AC, ela é uma bissetriz. Então os ângulos 1 e 2 medem a mesma coisa. Então se o 1 e o 2 medem a mesma coisa, o 1 mede igual ao 3 e o 2 mede igual ao 4, então na verdade você pode afirmar que o 3 e o 4 também medem a mesma coisa. Se você tem que o 3 e o 4 medem a mesma coisa, eles estão nesse triângulo AEC. E eles medem a mesma coisa, então esse triângulo AEC é um triângulo isósceles, né? ACE é um triângulo isósceles, de base CE. A base é essa. Então o que ele conclui? Que essa medida B é a mesma medida B daqui, ó. Essa medida B é a mesma medida B daqui. Beleza, todo esse esforço foi para poder mostrar que esta medida B era a mesma que essa. Então, a gente pode dar um destaque a isso aqui nesse outro desenho. Esta medida B
é a mesma medida B daqui. Tá certo? E aí agora vamos usar o teorema de Tales para chegar ao teorema da bissetriz. O que a gente vai fazer? Agora, considerando BC... Bem, eu já tenho aqui que concluir que era B, né? Então, considerando BC e BE como transversais de um feixe de paralelas, indicado por AB paralelo a CE, está dizendo o seguinte: você já tinha essas duas paralelas, ele está vendo como se tivesse uma paralela aqui a mais. E aí você está vendo quais são as transversais que ele quer, BC e BE. Ele está vendo BC e BE como transversais. Vamos destacar também. Ele está olhando para essa reta BE e essa reta BC como transversais a esse fecho de retas aqui. Esse fecho de retas paralelas. Ele tem o feixe de retas paralelas e está olhando as vermelhas como sendo suas transversais. Então, o que é que me garante o teorema de Tales? O teorema de Tales me garante que aquela última versão, tá? Aquela que a gente falou lá no finalzinho, que esse segmento C dividido pelo segmento X vai me dar o mesmo resultado que esse segmento B dividido pelo segmento Y. Ou seja, o teorema de Tales me garante que C dividido por X é igual a B dividido por Y. E vice-versa, né? X por C, Y por B. Mesma coisa, né? X por C, Y por B. Só escrevi agora dessa forma porque é assim que é o resultado do nosso teorema, né? O nosso teorema diz que quando você passa a bissetriz, ela divide o outro lado em dois outros segmentos que são proporcionais. Então, esse lado está para este segmento aqui está para este lado, assim como este segmento aqui está para esse lado. Isso é exatamente o que diz o teorema da bissetriz interna. E é o que ele conclui aqui, ó. X como é mesmo? C sobre B. Ele faz a proporção assim. Tanto faz, né? Você troca a posição aqui. Você traz o B para cá, bota o X para lá. Tanto faz. Bem, é a mesma coisa. Ou seja, X sobre C, Y sobre B também. Tá, escreveu assim. Ele primeiro escreveu de maneira diferente da minha aqui, depois concluiu a mesma coisa que eu no final. É a mesma coisa, tá? Então, o teorema de Tales nos garante tudo isso, né? Garante que X está para Y, assim como C está para B. Garante que C está para X, assim como B está para Y. Garante tudo o que é necessário e, particularmente, garante o teorema da bissetriz interna. Ok? Tudo bem quanto ao teorema da bissetriz interna? A Andréa Santana até saiu depois do teorema da bissetriz interna. Eu estou dizendo isso, mas de repente caiu a internet dela. Alguém levantou a mão? Isabel levantou a mão? Nenhuma pergunta? Então vamos... Tá bom. Então vamos para o teorema da bissetriz externa agora, tá? Então, tá aqui, foi concluído o que a gente precisava. Vamos para o teorema da bissetriz externa. Bem, acho que algumas pessoas talvez nem lembrem ou saibam o que é um ângulo externo, né? Se você tem um triângulo qualquer, então digamos que eu vou chamar aqui de ângulo A, sei lá, ângulo A, esse daqui de cima. Então, o que é um ângulo externo? Um ângulo externo é o seguinte: você prolonga um dos lados do ângulo aqui, né? Então, se esse ângulo A aqui é o ângulo que você quer ver o ângulo externo dele, então você prolonga um dos lados. Quando você faz isso, automaticamente você determina um ângulo aqui. Esse é o ângulo externo do ângulo A. Tá? Ora, por exemplo, se esse daqui é o ângulo B,
Aí você quer ver o ângulo externo do ângulo B, você simplesmente vai e prolonga um dos lados. Digamos que você prolongou esse. Então, deixa eu tentar tirar só aquele pontinho que passou do limite. Aí quando você prolonga, automaticamente você determina um ângulo externo. Tá bom? A mesma coisa para o ângulo C. Você está aqui com o ângulo C e você quer determinar o ângulo externo do ângulo C. Então você pega um dos lados do ângulo C e prolonga. Você prolonga o lado. Aí quando você prolonga o lado, você tem automaticamente um ângulo. Deixa eu prolongar do outro lado, né? Deixa eu prolongar aqui. Tanto faz, tá? Você pode prolongar um ou outro. Foi até bom eu ter mudado aqui. Deixa eu prolongar direito que assim não sai. Ficou meio ruim aqui o desenho, mas tudo bem. Você prolonga aqui o C, então automaticamente você tem esse ângulo aqui. Tanto faz qual lado que você prolonga, tá? Então isso é o ângulo externo. Aí a gente quer tratar da história da bissetriz do ângulo externo, ou seja, a gente vai pensar num segmento que pega o ângulo externo, seja ele qual for. Vou pegar aqui a bissetriz do ângulo externo do lado. Você vai pegar um segmento e esse segmento ele vai dividir o ângulo externo em medidas iguais, em medidas iguais, né? Ou seja, em ângulos congruentes. Pois bem, aí o que afirma o teorema da bissetriz externa? Ele diz o seguinte, que se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intercepta, eu não gosto da palavra intercepta, né? Porque não é, interceptar é parar, né? Você está indo e foi interceptado. Eu gosto de intersecta, mas tudo bem. Intercepta a reta que contém o lado oposto, então ela divide este lado oposto, aí externamente, né, em segmentos que ele chamou de subtrativos, proporcionais aos lados adjacentes. Então ele está dizendo que se você tem, e não é o que acontece aqui, tá? Por exemplo, por mais que eu prolongue essa minha bissetriz, ela nunca vai encontrar esse outro lado aqui, né? Nunca vai encontrar. Mas aí nesse caso aqui é o caso possível de aplicar o teorema, tá? O teorema não se aplica para essa bissetriz que eu peguei aqui, mas se aplica nessa. O que ele está dizendo aqui? Está aqui o ângulo A e agora eu penso na bissetriz aqui do ângulo externo ao ângulo A. Essa bissetriz aqui. E aí acontece essa condição necessária para que o teorema seja válido. Ou seja, o que acontece? Ela intersecta esse segmento aqui. O segmento que é o prolongamento do lado oposto. Né? Ela intersecta. E ela intersecta onde? Ela intersecta aqui nesse ponto D. Aqui neste ponto D acontece a tal da intersecção. Então, se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intersecta a reta que contém o lado oposto, ou seja, essa reta aqui, então ela divide este segmento oposto externamente em segmentos subtrativos, ou seja, a distância que vai daqui do B até o D menos a distância do C até o D dá exatamente esse lado oposto aqui. É isso que ele está chamando de dividir esse segmento externamente de forma subtrativa, porque esta subtração vai dar o lado oposto. Bem, o enunciado anterior deve ser entendido como segue. Sendo ABC o triângulo de lados A, B e C, AD a bissetriz externa, com D na reta BC, conforme figura, então se a gente diz que DB é a medida x e DC é a medida y, teremos, segundo esse teorema, que x dividido por C vai ser igual a y dividido por B. Ou seja, esta medida aqui, x dividido por esta medida aqui, C, vai dar o mesmo resultado que esta medida aqui, y, dividido por esta medida aqui, B. Vai dar o mesmo resultado.
segundo ele. Se a gente já usa pouco o teorema da bissetriz interna, imagine esse teorema da bissetriz externa, né? Poucas vezes a gente vê na vida. Eu mesmo, com certeza, não lembraria dele se não estivesse dando aula sobre ele. Pois bem, é isso que vai acontecer segundo o nosso resultado. O lado BC igual a A, ele é dividido externamente em segmentos subtrativos, pois DB, ou BD, menos DC é igual a BC. Ou seja, x menos y é igual a A. Com essa nomenclatura, temos o seguinte, que se AD é a bissetriz externa do triângulo ABCD, então temos essa proporção. Agora vamos à demonstração. Então, a demonstração é basicamente a mesma da bissetriz interna, por incrível que pareça. Mas é exatamente a mesma técnica, exatamente a mesma ideia. Então, o que ele faz? Ele diz, conduzimos por C uma paralela à bissetriz AD. Então, veja a mesma coisa, né? Ele está aqui com a bissetriz e ele vai e cria aqui em C uma reta que vai passar, ele cria aqui em C uma reta que vai ser paralela à bissetriz. Opa, não ficou muito não, mas faz de conta que tá. Ele cria aqui em C. Bem, acho melhor desenhar melhor isso aqui. Ele criou aqui, passando por C, uma reta que fica paralela à bissetriz que está sendo estudada. Pronto. Bem, aí fazendo, esse daqui é ângulo 1, esse daqui é o ângulo 2, esse daqui é ângulo 3, esse daqui é ângulo 4, veja, é a mesma coisa. Aí ele diz, como CE e AD são paralelas, então você tem que os ângulos 2 e 3 são congruentes, né? Então, o 2, se você pensa nessa reta suporte do lado AB, se você pensar ela como transversal dessas paralelas aqui, né, paralelas em vermelho, então você tem que este ângulo aqui, se nós prolongarmos um pouco, acho que fica melhor de ver. Deixa eu prolongar um pouquinho. Se você olha para essa paralela aqui, aí você tem que este ângulo aqui, o 2, ele é oposto pelo vértice a este ângulo aqui, né? E aí se você prolonga também a outra, se é que você não vê isso com facilidade, que eu acho que a maioria das pessoas vê, né? Mas aí você tem que este ângulo aqui, 3, mede a mesma coisa que esse oposto aqui, né? E aí, este ângulo 3 é alterno interno com este outro. Portanto, eles medem a mesma coisa. Esses 4 ângulos marcados aí, o 2 e esse aqui, mais o 3 e esse aqui, medem tudo a mesma coisa. Quando você pensa nas duas paralelas vermelhas e você pensa em BA como sendo uma transversal. Ok? Por outro lado, o 1 e o 4 também medem a mesma coisa, né? O 1 ele é oposto pelo vértice a esse outro ângulo daqui. E o 1 é alterno interno com o 4. Então ele mede também a mesma coisa que o 4, que por sua vez vai medir a mesma coisa caso a gente prolongue essa reta aqui, vai medir a mesma coisa que um oposto pelo vértice a ele aqui. Bem, facilmente a gente percebe que o 1 e o 4 também são congruentes. Ora, mas o 1 e o 2, eles são congruentes porque AD é bissetriz. Então, por hipótese, o 1 e o 2 são congruentes. Mas se o 2 é congruente ao 3 e o 1 é congruente ao 4, sendo o 1 e o 2 congruentes, então o 3 e o 4 também são congruentes. E aí ele novamente chega na história do triângulo isósceles. Então, dessa vez, o triângulo isósceles que ele está pensando é esse triângulo isósceles aqui, ó, que vai aqui no E até o A, e que vai daqui do C até o A também, e que vai aqui do C até o E. Então, esse triângulo aí em verde
é o tal do triângulo isósceles que ele percebeu, né? O triângulo ACE. Ok. Tudo isso era para concluir que essa medida B daqui, é a mesma medida B aqui. Ambos têm a mesma medida. E agora, novamente, ele quer que a gente olhe para um feixe de retas. E aí ele acrescenta uma reta aqui, ó, que não tinha antes no desenho. Ele vem aqui e acrescenta uma reta a mais no feixe. Vou tentar colocar uma reta mais em cima do tracejado dele. Pronto, ele acrescenta uma reta a mais aí. Então, além das que ele já tinha antes, que era essa daqui e essa, ele acrescentou uma terceira. E aí ele vê isso como um feixe de retas paralelas. E o teorema de Tales dá a ele um monte de informações, né? Por exemplo, diz que, segundo o teorema de Tales, se eu pegar esse segmento todo, do B até o D, que mede x, e dividir pelo segmento todo, que seria do B até o A, digamos C, você vai ter a mesma coisa que, por exemplo, esse segmento Y, dividido pelo segmento que mede B. E o que o nosso teorema afirma? Afirma exatamente que x está para C, assim como y está para B. Pronto. É o teorema de Tales que nos garante quando a gente olha isso como um feixe de retas paralelas e vê AB e BD como duas transversais. Então ele nos garante esse resultado que é conhecido como teorema das bissetrizes externas. Certo? É o que ele conclui aqui. X está para C, assim como y está para B, ou x está para y, assim como c está para b, também é verdade, né? X está para y, assim como c está para b, na forma que o teorema de Tales está mais acostumado a ser enunciado. Pois bem, aí ele faz uma última observação. No caso em que você tem um triângulo isósceles, né? Um triângulo ABC isósceles, de base BC, então a bissetriz do ângulo externo A, aí ele prolonga aqui o A e pega essa bissetriz. Aí essa bissetriz, interessantemente, tá aqui a tal da bissetriz do ângulo A. Ela, interessantemente, ela é paralela ao BC. Ou seja, a bissetriz do ângulo externo de um triângulo isósceles, ela é sempre paralela ao lado oposto a esse ângulo. É isso que está sendo dito aqui, tá? Seja qual for o triângulo isósceles, sempre que você construir um triângulo isósceles, quando você prolongar o ângulo externo de um dos lados, qualquer um dos ângulos do triângulo, minto, né? É só quando o BC é a base, né? É só quando você pensa no ângulo que não é o ângulo da base, tá? Ou funciona nos outros também? Deixa eu ver. Será que funciona nos outros? Vamos desenhar? Vamos ver, vamos concluir essa ideia direito. Vamos pensar aqui num triângulo que eu vou tentar fazê-lo mais ou menos isósceles. No olhômetro. Oi. Sim. É sempre verdade isso que você falou. A soma do ângulo interno com o ângulo externo dá sempre 180. Porque a gente obtém o ângulo externo justamente prolongando, né? A gente prolonga um lado assim, e aí a gente diz que o ângulo externo é esse cara aqui. Certo? Aí como a gente diz que isso é o ângulo externo, quando você soma com o ângulo interno, aí dá 180. Vai, porque o ângulo A ele é isso tudo aqui, ó. O ângulo externo é isso tudo aqui, ó. Né? Esses dois alfazinhos que eu coloquei aqui, que foi colocado aqui, são a metade, né? Porque isso aqui é a bissetriz. Então, alfa mais alfa somado com esse aqui, ó. Se você pegar o alfa mais o alfa e somar com o interno, vai dar 180. Ok? Nada. Então, deixa eu voltar a minha atenção para o que eu estava fazendo. Ao invés de olhar para um ângulo de cima, né? Eu quero olhar para o ângulo da base
e verificar se essa afirmação também é verdadeira com o ângulo da base. Ele destacou aqui, então a bissetriz do ângulo externo em A é paralela. Bem, ele não disse se funciona para o ângulo da base. Ele pegou o ângulo que não era da base. Então, se eu pegar... ele não fala nada sobre o ângulo da base aqui. Não, mas ele diz de base, né? De base BC. Acho que só funciona para esse. Mas vamos pensar um pouquinho. Então, você tem aqui um ângulo externo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu olho para a bissetriz dele. Então, se eu olhar para a bissetriz dele, eu vou estar olhando para uma reta que divide ele ao meio. Digamos assim. Eita, meu sentimento está dizendo que é paralelo, né? Não é paralelo? Então precisava escolher uma base, PC? Não, acho que não. Vai dar paralelo sempre pelo visto ou não? Como é que eu sei se é paralelo? Eu sei que este ângulo aqui mede a mesma coisa que esse. E se eu prolongar aqui, esse mede a mesma coisa que esse. E eu sei que... Opa. Eu sei que este ângulo aqui, a medida dele vai ser a soma desse com esse. Pronto. Na verdade, minha aula já terminou, tá? Ali já é divagação, é só tentando descobrir se é paralelo, mas eu acredito que seja, né? Pelo menos no olhômetro parece ser verdadeiro. Será? Se for um isósceles, não é não? Aqui, ó. Pelo menos eu fiz aqui no olhômetro, tô com a sensação danada de que isso é paralelo a isso aqui. Qual? De baixo? Não pode, né? Ou pode? Pode, né? 50 mais 50, 100. Eu teria 80, né? Vamos lá, você quer colocar valor, vamos colocar. 80. 50. Pô, ficou estranho, né? Porque o 50, o 80 é maior do que o 50. Mas vamos lá. Aqui teria que ser 130. Certo? E aqui tem que ser 100. Bem, eu estou colocando você quem está argumentando, dizendo que não são paralelos. Eu estou ouvindo o que você vai dizer. Ah, sim, aqui a gente tem essa medida mesmo. Porque você tem 138 por 2, 65. Então aqui é 65. E aqui também. Opa, tá. Daqui a pouco a gente já consegue usar a história dos alternos externos, né? Bem, aí já não pode mais, né? Já não pode ser paralelo. Entendeu por quê já? Eu já aceitei seu argumento já.
Mas você entendeu porque eu aceitei? Que esse ângulo aqui, ele tem que ter a medida igual a desse, que tem que ser igual a medida desse, que tem que ser igual a medida, né? E aqui está dando 80. Aqui eu só tô com 65. Esse daqui teria que ser iguais. Esse e esse, né? Certo? Então realmente não é. Eu estava com a sensação tremenda de que era por causa do desenho, mas coisa feita à mão livre não funciona. Tá vendo você? Como um desenho feito à mão livre pode dar uma impressão totalmente errada, né? Legal, pronto. Como eu disse a vocês, a aula já tinha terminado antes. Então a gente, por mim, encerra por aqui. Acho que ficou legal. Bem, o capítulo 10 é cheio de exercício, tem 32, tá bom? Então nós temos até agora como fonte de exercício o Teorema de Pitágoras, diversos, e temos agora tem muitos exercícios de Teorema de Pitágoras que são simplesinhos, que dá pra gente colocar numa avaliação sem susto. E tem agora esses aí do capítulo 12, tá? Para vocês olharem, para irem olhando, para se preparar para a próxima avaliação. Tem algumas pessoas que me falaram que foram mal na prova anterior. Eu acho que vou abrir uma oportunidade para essas pessoas fazerem, tá bom? Valeu, Vladimir. Tudo bem então, gente? Valeu, boa tarde. Tchau. Boa tarde.